Beleza? Bom dia, pessoal, todo mundo aí que está online também, que está aqui presente para acompanhar a gente. Meu nome é Victor Hugo Rodrigues Machado, eu também sou mestrando aqui no CPGI e faço parte do projeto OSPEX, desde a iniciação científica. E hoje eu vou falar sobre o uso de simuladores por diferenças finitas acústicas e elásticas para a Smart Wedge. Vamos começar. Na Smart Wedge, como que a gente está estudando ali uma propagação de ondas mecânicas, então, principalmente é relação com a onda elástica, né, que é dado por essa equação diferencial aqui, a equação de diferencial aqui da posição, e também pode ser simplificada essa equação, no caso acústico apenas, pela equação de onda da pressão aqui. Isso se torna uma simplificação dela. Então, isso vem como simular essa onda se propagando ali na Smart Wedge, como se simular essas ondas mecânicas se propagando ali. Uso principalmente, dá para usar principalmente diferenças finitas no domínio do tempo. Essa é a proposta desse trabalho aqui, de usar diferenças finitas no domínio do tempo. Pode ser utilizado outros métodos, até vou comentar sobre outros métodos mais para frente, alternativas, mas aqui é focado principalmente no uso de diferenças finitas no domínio do tempo, na quais as derivadas são aproximadas por essas operações discretas aqui, podem ser aproximadas por essas diferenças finitas aqui dessa forma. Ok. Dada a diferença finita do número do tempo, essa daqui é a equação de onda da pressão, e é discretizada usando diferenças finitas. E no caso desse trabalho que a gente está fazendo no simulador, a gente usou o chamado método de I, que ele usa a integração feita no domínio do tempo usando o método de Leapfrog e a diferenciação no domínio do espaço usando o que a gente chama de staggered grid. Ou seja, são duas grids, uma de pressão e outra de velocidade, que elas se relacionam ali pelas equações diferenciais parciais delas. No caso, as duas grids são levemente deslocadas. E aqui, para a condição de absorção, no caso, se eu não conseguisse colocar se eu só implementasse essa simulação com uma fonte aqui emitindo, essa onda ela bateria aqui nessa parede e voltaria como se fora dela não existisse nada, né? Então a gente usa uma CPML aí, foi desenvolvida em outros trabalhos, para essa onda se propague como se fosse um meio infinito ali para fora, assim. E aqui um exemplo de simulação elástica na Smart Wedge que eu deixei. Essa daqui a gente usou o simulador elástico que está sendo desenvolvido para ajudar no projeto da Smart Wedge de versão 1.5 aqui. Então, eu fiz a simulação, o Khalid me passou os dados da Smart Wedge, o mapa de velocidade dela. Eu fiz as simulações para os S-scans dela, para as aquisições com ela, usando ondas elásticas aqui. Então dá para ver aqui se propagando, quando resetar aqui a animação, que vai ter uma onda aqui e uma onda aqui. Cada uma dessas ondas representa a primeira onda mais rápida, a onda de pressão, né, a onda P, e a onda que vem logo atrás é a onda cisalhante. Então a gente simulou dessa forma, olhou esse scan e viu que foi possível também olhar o campo incidente dela, e foi possível fazer o chamado de backtracking do campo incidente dele. Ou seja, a gente viu que existia, numa versão anterior, um campo incidente que ele fazia um caminho que fazia mais ou menos assim, e voltava para o transdutor. Ou seja, tinha um campo incidente ali que estava meio estranho. Então, depois o cara reajustou os parâmetros dela, e a gente chegou nessa versão final aqui. Só que nessa versão final aqui, ela não ficou tão boa assim quanto a gente esperava que ficasse, a aquisição dela. E olhando ali, analisando um pouco, dá para ver que existem limitações nesse tipo de simulação assim, que são reflexões na direção passiva e inquinas, que são coisas vindas mais do 3D da simulação, que não funcionam, que não conseguem ser capturadas muito bem na simulação 2D aqui. Outro detalhe é que essa simulação aqui, ela está sendo apresentada, ela foi simulada em 3 MHz, em vez de 5 MHz, que é um pouco abaixo. Isso foi devido a alguns fenômenos que acontecem na simulação elástica, que a gente está ajustando ainda, que são devidos a
fenômenos de artefatos que acontecem na simulação. Então, por isso, precisou abaixar um pouco a frequência. Daqueles problemas que deram, um possível foi de reflexão na que a gente chama de direção passiva, que aqui é uma vista, tá aqui só um exemplo, uma vista cortada da Smart Edge. Então, aqui tinha um campo incidente gerado por essa onda, que é uma onda cisalhante aqui, T, de pressão L, que ela fazia esse caminho. E ela forma aqui coisas que em 2D não seria possível de ver esse caminho sendo feito, mas que em 3D eles aparecem assim. Então tem ainda limitações nesse tipo de simulação. Ok. Outro exemplo, que daí já vem para simulação mais experimental, assim, para a gente dar uma olhada, que também foi simulada, foi a Smart Edge proposta, né, que o Gustavo propôs, que é a Smart Edge hiperbólica. A gente estava analisando ela, a viabilidade dela. Aqui é, por exemplo, uma simulação que eu fiz, uma simulação dessa forma aqui, outro exemplo, uma simulação acústica. Por que uma simulação acústica não é elástica? Porque como essa Smart Edge é muito maior do que a anterior, o processo de simulação dela fica muito mais pesado e quase se torna inviável para ter uma resolução boa ali na Smart Edge. Então aqui foi usado apenas uma simulação acústica, que é mais leve do que a simulação elástica. E também ela não necessita, né, de conversão de módulo funcional, ou seja, apenas o funcionamento dela é baseado apenas em funcionamento de ondas de pressão, não ondas acústicas, né? Não precisa de ondas cisalentes para funcionar, como seria um exemplo uma Smart Edge que a gente chama de TL, que ela é baseada em ondas transversais, cisalentes. E aqui um exemplo do Basecamp rodando no tempo aqui, os sinais chegando lá em cima no transdutor. Aqui a energia calculada no sistema. E aqui já é uma SysCAN completa da região indireta, ou seja, ele vai de menos 30 até menos 90 graus. Não, só para um exemplo de análise, aqui seria a superfície interna do tubo simulado, e aqui a superfície externa e aqui a interna. E aqui seria o teórico, né? Que a gente consegue levantar via análise de ray tracing e usando diretividade também do transdutor, e usando fatores de reflexão e transmissão dos meios ali. E aqui é o SSCAN baseado nessa curva aqui. Então a gente levanta a amplitude aqui dela e é uma comparação com a teórica aqui. Dá para ver que tem uns outliers aqui nos cantos, que são coisas que a gente ainda está trabalhando assim, de analisar, que a gente não sabe ainda como funciona exatamente a questão de onda que viaja pelas bordas, né, ondas superficiais. Então a gente ainda está analisando isso. E as coisas que impactam, que limitam essa simulação das Smart Edge. Dois fatores importantes, que é o número de Courant e a dispersão numérica. O número de Courant, ele é um fator importante para a gente considerar, que ele vai dar o passo de tempo máximo em relação ao tamanho do grid, ali, o tamanho da discretização que a gente está usando. Ou seja, dado um tamanho de grid ali que a gente vai ter, a gente consegue setar o passo máximo, que é algo importante, porque a gente não quer que a simulação demore muito para rodar, então a gente analisa até qual que é o passo máximo de tempo que pode ser que precisa ser usado, que pode ser usado. Ele é bem fácil de calcular, dada a equação. Porém, outro componente importante é a dispersão numérica, que ele vem ali da análise usando onda plana para a equação de acústica. Então, ela relaciona a diferença entre a velocidade de fase da onda e a do meio, ou seja, quando essa velocidade elas estão descasadas, acontece esse efeito de dispersão numérica, que ele é mais difícil de calcular e ele também é uma função do ângulo de incidência ou ângulo de propagação da onda. Ou seja, a dispersão numérica ali, que é algo que atrapalha a simulação, também varia conforme o ângulo que ela está se propagando. E
E quanto mais refinado o grid, a gente tem a menor dispersão numérica, ou seja, uma simulação mais acurada, né? Ela representa melhor o que acontece na realidade, né? Porém, ela tem um passo de tempo menor, ou seja, ele vai levar mais tempo para simular. Então, tem esse trade-off entre discretização, entre dispersão numérica, número de Cohan, tempo de simulação e grid, que é algo que limita bastante a simulação. Assim. Aqui o exemplo de simulação. Outro projeto que a gente está analisando também, que eu coloquei aqui, que é um projeto bem grande que dá para simular. Aqui eu joguei os números de dispersão máxima de 0,1%, que é a dispersão numérica máxima de 1,1%, que é bem baixo, que para não ter nenhum artefato assim nos SCANs, e o número de Cohen de 60%, que é um número bom até para simulação. Para simulação acústica, ou seja, a simulação acústica, como a Smart Mirror seria em água, né, ele funciona à base de água. Então, para uma simulação acústica em 2D, com um cálculo ali extrapolando um trabalho que já foi feito num artigo que está sendo tá em revisão agora, foi submetido, está em revisão agora na revista. A gente juntou dados conforme o gasto de VRAM em simulação acústica para cada variando o tamanho da simulação. Então, foi a partir desses dados que foram levantados, foi feita uma interpolação e daí conseguiu extrapolar usando esses parâmetros de simulação. Para tentar simular a Smart Mirror, precisaria algo de em torno de 43,8 GB de VRAM para conseguir simular essa Smart Edge, que ela precisa de como ela está na água, né, uma velocidade bem lenta, e funcionaria ali na faixa dos 5 MHz, ela precisa de uma VRAM bastante VRAM para funcionar. E até eu levantei aqui uma GPU que é capaz de rodar simulação, uma GPU até um pouquinho mais antiga, que é uma RTX Pro 5000 da NVIDIA. Daí aqui eu trouxe um exemplo de preço, que seria para essa preço base, né, para esse tipo para esse tipo de GPU, aqui em torno dos R$ 38.000 aqui, de 38 a 44, dependendo do tipo de pagamento, né? Mas aí esses seriam as GPUs mais baratas para conseguir rodar esse tipo de simulação. A simulação acústica do Smart Mirror. Do Smart Mirror. Então, ele é baseado na água, uma velocidade mais lenta, assim, com uma frequência alta. Esse é um caso bem extremo, um caso bem demonstrativo do quanto que esse negócio pode explodir. Assim. Já para o Smart Edge metálico aqui, se a gente for usar aqueles mesmos dados que foram levantados no acústico, extrapolar para adicionar mais alguns campos de tensão, de cisalhamento e tudo mais, uma simulação elástica, ela tem dispersões numéricas teóricas ainda desconhecidas por nosso grupo de pesquisa, né? A gente ainda está estudando isso, tem bastante coisa para estudar nessa frente, assim. Tanto que aqui dá para... Coloquei, quer ter uma animação aqui, que essa daqui é aquela mesma Smart Edge simulada, porém com uma frequência de 5 MHz, em vez de ser uma frequência de 3 MHz da onda se propagando. Aqui dá para ver que tem esses efeitos, assim, que são ondas que ela viaja em velocidades aqui, que não são a do meio. Então, aí esse efeito de dispersão numérica pode também ter outros efeitos juntos que a gente ainda desconhece assim, dessas simulações, mas é algo ainda sendo investigado. Aqui está pulando para a simulação elástica, considerando essa extrapolação de campos adicionais de VRAM, então seria mais ou menos 5/3 a mais do que acústico, ou seja, se eu fosse fazer, por exemplo, uma simulação elástica do Smart Mirror, seriam ali 73 GB necessários para fazer essa simulação. E aqui eu vou falar também de algumas alternativas ao método de diferença finita, né, que foi utilizado para fazer simulações, que é por Ray Tracing, que é um método que a gente usa bastante já,
e precisa de bem menos memória para funcionar. Dá para extrapolar, fazer uma simulação bem mais robusta dela, utilizando recursão. Então, a gente implementa um pequeno kernel que ele vai trabalhando com os raios sendo refletidos, refratados e tudo mais. Só que por causa dessa questão de raios viajando muito e batendo para todo lado, ela pode ter uma complexidade bem maior, ou seja, ela pode levar um tempo ali bem maior conforme for considerando a quantidade de raios refletidos e tudo mais. Ele também é bem sensível à discretização, ou seja, ele é caótico. Ou seja, se a gente mudar um pouquinho a forma que foi discretizada ou a posição de uma superfície ali, os raios vão para lugares completamente diferentes e gera algo bem diferente na resposta. E ele também, com outros exemplos que a gente já está trabalhando, o Ray Tracing também pode funcionar com resposta em pulso espacial. A gente consegue fazer uma simulação através dos dados obtidos com o Ray Tracing para a resposta em pulso espacial. A gente consegue ter uma ideia de como seria esse sinal nesse caso. E outro método também que a gente não conseguiu investigar ainda muito bem, mas também pode ser utilizado é o método de elementos finitos, o Finite Element Method, que geralmente ele é implementado usando softwares comerciais, por exemplo, o SCAD aí, da RID. Só que ele precisa de um ajuste fino da mesh, você precisa de alguém que vai pegar aquele modelo e ajustar a mesh para ver se está tudo ok, tudo certinho. O Finite Element Method também pode necessitar de bastante memória e tempo, ou seja, tem algumas simulações que, dependendo de como for feita a discretização também o tamanho do meio ali, pode levar bastante tempo e precisa de bastante memória para fazer a simulação. E aqui algumas conclusões disso e as possibilidades futuras para essa frente. O meio com velocidade na água, velocidade lenta, né? Meios com velocidade lenta, como a água, são custosos para simular, somente em frequências altas. Essa combinação de velocidade mais lenta e frequências altas costuma ser bem custoso para simular, assim, principalmente com simulações elásticas e tudo mais. As simulações acústicas na água, elas precisam ali, como a gente viu, de dezenas de gigabytes de VRAM para simular ela. E as simulações elásticas exigem ainda mais campos e tem algumas dispersões mais complexas ali, ou seja, tem ondas de superfície, ondas de Rayleigh que se propagam ali nas superfícies, que elas são mais complexas de serem calculadas e de prever o comportamento dela, né, de forma teórica. E melhorias e potenciais para serem estudadas também, para ser implementado nesses simuladores, são utilizando meio dispersivo, ou seja, equação viscoacústica ou viscoelástica, que é possível para ver como funciona, se comporta a atenuação dado alguma geometria ali. Também dá para ter as simulações com discretização variável, ou seja, como eu tenho a velocidade mais lenta na água e isso é um problema, existem já trabalhos, papers que utilizam uma discretização menor na água para não ter tanta dispersão numérica, não ter tanto erro numérico, e uma discretização maior no metal, por exemplo, no alumínio ou no aço, já que a velocidade é mais rápida nele. E daí combina e isso pode deixar com menos memória necessária, menos RAM ou VRAM necessário para fazer essa simulação, ou seja, tendo para fazer essas discretizações variáveis. Também dá para utilizar simulações pseudoespectrais, que elas necessitam de alguns cuidados para o sinal não se comportar mal, mas é uma possibilidade também. E como a pseudoespectral utiliza a transformada de Fourier para fazer os cálculos da derivada, então, dependendo ali da biblioteca que se usa, ela pode até ser mais rápida do que a convolução, como é feita via diferenças finitas. E outra possibilidade que já vem sendo trazida aí, vem sendo pensada há já algum tempo, é o projeto de Smart Wedge por simulação de otimização. Ou seja, uma Smart Wedge ela é projetada, né? O shape dela ali é projetado,
Então, ela é simulada e obtido essa scan, dessa Smart Wedge. Então, analisa, por exemplo, o campo incidente, ou, por exemplo, se uma necessidade tipo de querer uma Smart Wedge mais compacta, menor, então pode ser com uma função de otimização, diminuir, né, minimizar o tamanho da Smart Wedge, com uma restrição de não ter campo incidente na região de interesse. Esse é um exemplo de aplicação por simulação e otimização aqui da Smart Wedge. Eu acredito que é bastante coisa para falar aqui. Eu tentei ser mais resumido aqui, e se alguém quiser trazer mais tópicos aí que talvez tenham ficado de fora, ou comentários que tenham ficado de fora, podem trazer, mas da minha parte é isso. Legal, obrigado, Victor. Então, para simulação acústica, a gente precisa de bastante memória, mas para simulação elástica, a gente ainda não sabe, né? A gente ainda não chegou numa... A gente consegue utilizar o simulador, eu acho. Ele existe, consegue utilizar, mas ele é mais difícil de analisar, porque tem sinais ali que é meio difícil de saber de onde eles vêm. Fazer o backtracking é bem mais difícil também. E questão de memória, para o acústico, o elástico sempre vai ser mais que o acústico de memória, sempre vai gastar mais. E o problema realmente é simular na água com 5 MHz. Esse é o grande impeditivo. Assim, no acústico, a gente tem expressão numérica e a gente vai deixando a resolução mais fina, até que uma hora de expressão numérica está aceitável. No elástico, não necessariamente assim, né? Porque tem aquelas ondas superficiais ali que a gente não sabe exatamente se melhorar a resolução vai acabar com elas, né? Sim, sim. O elástico ele é bem mais, vamos falar assim, mais mal comportado do que o acústico, porque são efeitos mais diversos. Eles são campos extra que atuam ali. Então, não é só pressão, é cisalhamento, são tensões em eixos diferentes ali, então é mais difícil de... Tem outros comportamentos, né? Ondas superficiais e tudo mais. Conversão de modo, tudo mais. Uma alternativa é Ray Tracing com conversão, né? É uma coisa que a gente não fez ainda. Sim, sim. Igual eu falei, o Ray Tracing ali dá para fazer um Ray Tracing que ele dispara e quando incide numa superfície, ele vira 4 outros raios, ou seja, é um raio de reflexão longitudinal, um raio de transmissão longitudinal, um raio de reflexão transversal e um raio de transmissão transversal. Então, se ele vira 4 raios ali. Então, se for, por exemplo, implementar um Ray Tracing automático, né, a gente dá uma superfície, ele só dispara os raios e vai propagando, isso pode explodir questão de complexidade computacional, porque a cada raio vai chamar outros 4 raios, vão chamar os 4 raios, ou seja, precisa avaliar até onde vale a pena de continuar esses raios se espalhando. O que geralmente o pessoal faz é limitar o número de conversões, ou de modos, ou de skips, depende de como é que você chama. Uma possibilidade. De quantidade de... Uma possibilidade é usar a equação de Zwift, né, para calcular os coeficientes de transmissão e reflexão para cada modo. E, por exemplo, eu vou acumulando esses coeficientes, chegou em 1% ali, eu mato esse raio e não deixo mais propagar. Esse é só um exemplo, ou eu limito a quantidade de conversões que ele faz no meio do caminho, porque eu só quero que ele faça 5, ensina sobre 5 interfaces. Então, isso também limita a custo computacional, tempo de computação disso. E só adicionando mais ainda, né, que o que eu vejo também do pessoal que investe, essa é uma área muito pouco explorada, né, que é o simulador de Ray Tracing em meios elásticos, ou com conversão de modo, que seja. Eu estou vendo, tem um cara lá da Universidade de Berlim, que o cara, ele meio que ele pega um back-end de Ray Tracing ótico, ele adapta, e aí esse back-end ele é mega otimizado e ele lida com o problema como se fosse uma rede neural, no sentido de que, em vez de ser nêurons, são rádios. Então, é uma rede neural
com física, sabe? E aí o cara consegue encontrar os raios com esse problema. Então é baseado em física, só que é mega otimizado lá. Então, seja uma opção, assim, o que eu quero dizer é usar um back-end de mega otimizado de ray tracing para tipo da NVIDIA para jogo e, sabe? São poucos trabalhos, né? Você comentou, são pouquíssimos trabalhos que tem essa proposta de fazer o Ray Tracing elástico, tipo, é um negócio super experimental ainda. Então, mas dá para utilizar bibliotecas já otimizadas que rodam no GPU, tipo os da NVIDIA Optics, né? Sim. Mas precisam ser adaptadas. Sim, para fazer conversão. Para fazer conversão de modo. Que tem uns fenômenos na acústica, assim, que na ondas mecânicas que é diferente, né? Uma é o domínio eletromagnético e a gente está trabalhando no domínio mecânico, né? Então precisa ter algumas... Precisa traduzir. Tanto que o trabalho do cara, que eu estou comentando aí, da Universidade de Munique, é meio que só fazer essa conversão. E é bem básico, assim, só para encontrar um resultado preliminar. O dele é com conversão de módulo? Não. E é só no meio, é acústico dele. Só que ele usa o back-end que possibilitaria encontrar rapidamente os raios candidatos. Na ótica não tem conversão de módulo, né? Ou se tem, pelo menos não tem duas velocidades diferentes, né? Tem geralmente polarização que eles consideram. É outra história. Sim, e também a velocidade de propagação depende da frequência, enquanto que a nossa não depende. E tem isso. É verdade. Porque é meio linear elástico, né? Nas baixas amplitudes, aí não depende, nesse nosso caso, né? Mas tem meios, quando ele falou ali de considerar viscoelástico, aí já vai ter dispersão física, né? Não é dispersão geométrica numérica, aliás, dispersão numérica, tem dispersão física mesmo, né? Que é a variação da velocidade com a frequência. Isso. Tem uma possibilidade que eu já vi comentarem em trabalhos que é utilizar essa parte viscosa, né, essa parte do viscoelástico ou viscoacústico, para absorver dispersão numérica. Ou seja, se tem água que se propaga ali com uma velocidade estranha, uma frequência esquisita, ela é atenuada. Para compensar. É tipo um filtro, né? É tipo um filtro, Então se tem. Mas isso vai atenuando o sinal, né? Que é o efeito esperado no meio viscoso ali. Só que, como efeito colateral, ele também atenua a dispersão numérica. Então, um efeito colateral, pode ser vantajoso, assim, implementando um simulador viscoacústico ou viscoelástico. Interessante. É bastante desafiador, né? Assim, o CIVA 2025 está com umas implementações agora com elementos finitos, né? A gente está para instalar o nosso aí, a gente comprou a licença, está para instalar, e ele já vem com essa otimização de mesh, né? É um trabalho a menos, né? Para a gente que não é da área de ficar vendo essas coisas, né? Mas vocês não estão com a licença do 2025, não, né? Não, o nosso é 2023? 2023. 23. Uma coisa que talvez fosse interessante já que agora tem elementos finitos que já otimiza o mesh, né? Mas ele mesmo fala que, assim, a gente não vai resolver a questão da velocidade em si, né? Pode talvez facilitar a construção do modelo, né? Mas, enfim, essa questão de gigabyte aí, talvez ver qual a placa de vídeo top aí do mercado para talvez dar conta desses desafios, estimar e talvez colocar no planejamento. Desculpa, só uma coisa, esse não é para trabalho não, né? Estamos na última, agora a gente pode falar mais do... Pode ir comentário aberto agora. Tá bom. Talvez incorporar isso aí no custo da continuação do projeto, essa placa de vídeo mais adequada aí para a demanda que a gente está precisando, né? Agora, eu vou falar um comentário, mas eu não pesquisei, tá? Então, eu não sei se aplica. Talvez eu devesse investigar primeiro, mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com a equipe.
A gente pode usar aqueles simuladores de Boundary Element Method, né? Isso. Elementos de contorno, né? Aham. Porque acho que elementos de contorno, posso estar errado aqui agora, tá? Mas elemento de contorno se aplica quando a gente tem uma interface relativamente simples entre dois meios e quando o meio é isotrópico e homogêneo, né? Será que a gente é o caso? É isso mesmo? É, Ou a gente tem que ver, porque o Boundary Element Method, ele define, por exemplo, quadrados, né, e vê a equação no... Não pode ser quadrado, pode ser um meio qualquer, né, um contorno qualquer. Mas ele vê como isso funciona na beirada, né, no border. Eu só não sei como se isso vai se comportar quando um elemento for muito grande. Por exemplo, se considerar só uma Smart Wedge grande assim, eu não sei como isso se comportaria, sabe? Mas ele não calcula a equação de onda Giovanni. Poxa, Giovanni, você podia comentar alguma coisa aí. Tudo bem. Tá, assim, ele seria aplicável ou não? Não sei se eu entendi se a tua resposta é nessa linha. Uhum. Seria, Você sabe? tem várias possibilidades de, você falou, esse é só um exemplo, né? Seria aplicável, mas eu não sei até que ponto compensa, sabe? Ah, é? E tem as limitações dele também. Todo método vai ter algumas limitações, né? E desse daí, talvez, deixa eu pensar. Porque a Smart Edge, ela tem um contorno, contorno externo até que pode ser mais simples, né? Quando usa o espelho já é um contorno bem definido. A lente tem um contorno, já a equação dela é mais complicada. Então, tem esses Mas trade-offs que ficar de olho. mas ele discretiza só o contorno, é isso? Então, tem Na que hora ver que ele cria. se é o contorno. Eu também perguntando isso. É só o contorno por exemplo, do objeto, do Smart Edge, só o contorno do Smart Edge, só a interface? Ou é o contorno, por exemplo, de um pixel, assim? Esse é só um exemplo, um pixel mais algo mais maior, né? Que tem essa diferença. Tem que ver se o Boundary Element Method, que até onde eu li, ele discretiza como se fossem patches, assim, do... Do domínio geométrico? É quase uma... não é exatamente uma mesh, é quase uma mesh. Mas... E daí, o jeito que vai tratar a equação já é por contorno desses patches, né? Tá. Tá bom. Então, não Ok, sei tudo bem. se... não sei se Se é o caso para gente, né? só colocando um contorno, assim, analítico da Smart Edge ali, forma analítica dela, ele já sairia com uma simulação. Algo a ser Tá. estudado, hein? Aham, tá bom. Mas tem vários tipos de diferentes. Elementos espectrais também chega nessa parte, assim. Assim, olha só, para o projeto, por exemplo, da Smart Edge, usando a formulação de Ray Tracing, a gente, para fazer otimização, a gente pode, num primeiro momento, considerar só o modo principal. Digamos que é uma LL, a gente não precisa fazer as conversões de modo, assim, seria para fazer conversão de modo para ver como é que é o campo incidente. Mas se a gente está interessado em otimizar a geometria, a gente só usa os modos principais que a gente quer para reconstruir lá um defeito ou as paredes, enfim. A gente não precisa ficar rodando os outros modos, né? Os outros Para otimização da geometria, né? Então, talvez dê para fazer com Ray Tracing. A questão que você falou é discretização, né? Ali, porque ela é muito sensível. até o Ray Tracing que a gente faz aqui, como a gente já está utilizando, ele é mais vantajoso a gente trabalhar de forma analítica na equação que descreve o contorno da Smart Edge,
do que fazer, por exemplo, uma interpolação. Era o que eu tinha imaginado. Você consegue fazer o cálculo lá de onde um raio encontra o outro analiticamente, né? Um sistema de equações ali, onde uma equação. Sim. E é como vocês fazem hoje. Sim. Tem a hiperbólica, por exemplo, a gente está nesse processo de sair da equação que a gente usa interpolação agora para ir para a analítica dessa parte. Porque o jeito que a gente faz agora, para fazer o ray tracing dela e cálculo dessas coisas, que ela não tá pronta ainda, né? Mas só experimentalmente via cálculo de código mesmo. O jeito que é calculado com as diferenças finitas, né? Na superfície e por interpolação ali de algumas curvas. Mas o jeito mais... Até por isso fica pesado também. Mas o jeito correto que a gente está trabalhando para fazer aqui, a gente está pegando a equação analítica e derivando ela, mas é um processo mais meticuloso. Só que ele dá um resultado muito mais interessante, muito mais rápido, computacionalmente, tudo mais. Como a gente sabe já, como faz parte do projeto, já saber meio que a trajetória que o raio, que o frente de onda vai percorrer, né? A gente consegue usar ao nosso favor, a nossa base. E, tipo, quando você parte de uma forma um pouco mais genérica, que seria, por exemplo, usando uma interpolação, para uma fórmula fechada, o ganho é tipo, muito grande de tempo de execução. E isso implica que você consegue fazer simuladores, testar várias geometrias. Agora, tirando o campo incidente, a gente já faz ray tracing para analisar resolução espacial, né? Sim. Qualidade de foco. Então, para analisar o que espacial que você falou? Resolução espacial? Foi? Isso, resolução espacial. Certo. E validação das leis focais, né? Sim. Essas simulações das quais o Victor trata aí são para campo incidente mesmo. Aí a motivação é campo incidente. Entendi. Seria a parte da otimização da geometria da Smart Wedge também para se livrar do campo incidente nas regiões de interesse. Isso. Tá bom. Eu acho que isso é legal, mas talvez a primeira etapa é a gente pensar só no modo principal para ver questão de resolução, né? De um defeito para... E aí, enfim, e usando essa formulação analítica, estou entendendo que é mais fácil, né? Vocês chegaram a fazer a parte da formulação analítica para o refletor elíptico também? Vocês começaram pela hiperbólica? O elíptico tá pronto, né? Então vocês já fizeram para o elíptico? Da lente. A LL Da lente não, do refletor, do espelho. Tá pronto, já tá bem encaminhado. Tá quase pronto. Sim. Tá quase pronto isso já. Eu lembro que eu mostrei em uma reunião que eu tive com você, lembra, Gustavo? Uns previews, assim, umas imagens já do elíptico. Eu mostrava até que não tinha aquela dispersão do refletor pontual. Tal. Sim, mas sim. A resposta é sim. Não está, tipo assim, 100%, ainda faltam umas coisinhas, tipo, considerar corretamente os coeficientes de transmissão, que eu acho que tem um erro, mas está bem encaminhado, assim, bem encaminhado mesmo. Legal. Porque para essa primeira finalidade, né, da gente descobrir onde é o melhor ponto de transição da lente para o espelho, trabalhar só com o modo principal, a gente já conseguiria, né, identificar esse tipo de coisa. Né? Isso eu acho que já está chegando muito próximo desse ponto, que você vai ter um simulador para direta, que já existe, para elíptica, que está quase lá, e para hiperbólica, que você consegue comparar eles e dizer, nisso daqui um é melhor, nisso daqui outro é pior, em termos de resolução espacial. Né? Claro. Legal, muito bom. Abre o caminho para automatizar que aí abre o caminho para você otimização mudar os parâmetros de projeto e... por exemplo, nesse caso, para otimizar a zona de transição, né? A zona de transição e também o comportamento do refletor pontual, né? Para deixar ele, como ele se comporta, se ele espalha ou se ele concentra, dependendo da geometria também, para fazer Legal.
Isso aí já é um resultado muito bom a gente conseguir isso daí. Acho que legal que já está quase lá, né? Só Sim. uma outra curiosidade, Vitor, acho que você mostrou uma sapata com refletor hiperbólico, mas ela tem uma geometria um pouquinho diferente daquela que eu acho que vocês escolheram mais livremente aí o ponto do refletor virtual, né? Ela está um pouquinho distorcida. Essa aqui? Porque o refletor virtual ele está bem mais embaixo do que o que seria o equivalente dele para... Essa aqui, igual eu disse, isso aqui foi uma simulação para a gente estudar como que ela vai se comportar de primeira mão, assim, sabe? Então, aqui não... Foi meio livre mesmo, assim. Tá, tudo bem. Ok. Processo livre aqui, dessa geometria dela aqui. É só para a gente ver como que vai se comportar a curva aqui, se faz sentido ela, se os raios estão comportados, como que é o campo incidente e tudo mais. Mas aqui é bem experimental, assim. Estou trouxe para um caso de aplicação bem experimental dela. Espiadinha. Espiadinha. Sneak peek. É isso. Como a gente não tem ela feita ainda, né, na mão aqui, então dá uma olhada para ver como que ela se faz sentido usinar ela. Porque às vezes a gente usina e a gente usina a Smart Red e daí tem um negocinho ali que dava para ter visto antes. Então o objetivo aqui é para ver, se a gente for projetar ela, se a gente for mandar para usinar, vamos dar uma olhada antes como que tá a simulação ali e tudo mais. É isso. Entendi. Legal, bem interessante aí os desenvolvimentos. Então, tem vários desafios técnicos aí, né? Para operacionalizar isso aí, não é tão trivial. Acho que o caminho do Ray Tracing aí, por enquanto, parece promissor. Ele é bem, a gente já usa ele bastante, né, para calcular lei focal e tudo mais, então é algo que o pessoal já conhece bastante. Principalmente porque as distâncias são enormes, né? Aí, esses problemas numéricos se acumulam muito. Sim. Legal. É isso mesmo. Bacana. Parabéns aí pelo seminário. Desejo aí boa apresentação para todos vocês lá. Dário e Khalid com a responsabilidade aí de apresentar. Acho que vai ser bem legal aí. E, são temas bem interessantes, né? Acho que desejo aí sucesso para vocês. Muito obrigado pela participação aí, pelos comentários, Gustavo. E conversamos na sequência aí, então. Tá bom. Tem mais alguém aí, espectador? Obrigado pela audiência, desconhecida. Muito obrigado. Desculpa, tô branquice, tava. Estava lá. Só para almoçar já. Obrigado a todos que estão aqui. Pode virar aqui a gravação ou passar? Um abraço a todos.